alcançando a dependência. No começo do capítulo, eu descrevi como eu estava na varanda, atormentada por dúvidas sobre a minha capacidade de lidar com aquela adolescente grávida. Então, deixa-me contar como as coisas se desenrolaram. Enquanto eu estava ali, apresentando a Deus uma lista das minhas fraquezas, eu notei alguma coisa que se movia no piso do cimento perto do meu pé. Quando eu olhei bem de perto, eu descobri que era a menor formiga que eu já havia visto. E, para minha surpresa, ela estava arrastando uma enorme abelha morta. Então eu fiquei ali observando o seu progresso com atenção. Incrível, eu pensei. É como se ela estivesse tentando arrastar um carro pela estrada. Então eu entendi. Se Deus pode colocar força suficiente dentro dessa criatura minúscula para puxar algo umas 50 vezes maior do que ela, Ele me dará forças de que eu preciso a fim de realizar por Ele o que parece tão difícil de ser feito. Aquele dia foi um ponto decisivo para mim, mais um passo adiante da dependência. Eu percebi que as minhas fraquezas não limitam Deus, mas a liberam. Pela minha fraqueza, Deus pode ter o poder dele aperfeiçoado e revelar essa maravilha que é o seu amor. Não é de se admirar que Jesus tenha dito a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes estamos erradas em nosso julgamento sobre como isso funciona, não é mesmo? Quando nos sentimos fracas, em vez de pedirmos forças a Deus, tentamos com afinco ser mais fortes. Talvez até nós pensamos e até peçamos a Deus que Ele nos faça forte. Contudo, ao agir assim, nós tomamos de Deus a oportunidade de revelar a sua força perfeita por meio da nossa fraqueza. A resposta certa consiste em dizer a Deus: eu não sou capaz de fazer isso, mas eu sei que o Senhor é. Então todos saberão que o Senhor e não eu que sou forte. Então, da próxima vez que você estiver numa situação em que precise da mão de Deus sobre você, eu quero que tente fazer o seguinte: escreva uma lista das suas limitações. Então, observe que colocou eu sou, eu sou. Tudo bem. Eis aí o erro. Deus quer que você se concentre nele e não em si mesmo. Você já se perguntou por que Deus se refere a si mesmo como o grande eu sou? Ao longo dos anos, quando eu me sentia tentada a dizer, mas Deus, eu sou fraca, ou isso, ou aquilo, sou medrosa, eu achei de grande ajuda imaginar Deus dizendo o contrário. Eu sou a sua força, eu sou a sua coragem, eu sou a sua capacitação, eu sou o que sou. Como você pode ver, Deus não está procurando no horizonte a Mulher Maravilha. Ele está buscando ativamente aquelas que creem e confiam nele para fazer o que é humanamente possível, exatamente como Esther fez para tal conjuntura. Lembra-se dessa história? De forma inesperada, Deus alargou as fronteiras de Esther, colocou ela no palácio real, onde ela se tornou rainha da Pérsia. Um dia, o seu primo, Mardoqueu, informou o plano perverso de Ramã para destruir o povo judeu, o qual também ela pertencia. Então pediu que ela intercedesse em favor deles perante o rei. A sua reação natural foi o medo e a hesitação. Afinal de contas, o rei poderia ordenar que ela fosse morta por causa disso. Então Mardoqueu enviou a Esther uma mensagem com essas palavras bem sábias. Quem sabe se não foi para esse tempo em que você foi levantada como rainha? Esther 4:14. Ela dependeria da sua força e coragem ou se voltaria àquele que é todo-poderoso? Esther então enviou uma resposta ao seu primo pedindo que reunisse todos os judeus da cidade e que eles jejuassem por ela e com ela, sem comida e sem bebida por 3 dias e 3 noites, e disse: eu e as minhas servas também vamos jejuar. Foi só então no terceiro dia que ela se arriscou a entrar no interior do palácio, e o restante da história você sabe. Esther reconheceu que não tinha poder para salvar a si mesma ou seu povo. Então ela se lembrou de que Deus a havia colocado ali por uma razão, que são propósitos divinos e destino dela. Esther então percebeu que precisava da mão poderosa de Deus, que fosse qual fosse o resultado da sua tentativa, ele estaria com ela. É assim que as coisas funcionam para você e para mim.
Em primeiro lugar, nós olhamos para nossas fronteiras alargadas, vemos como somos fracas e impotentes para realizar aquilo que ele pediu. Então nós nos lembramos de que Deus nos colocou estrategicamente no lugar em que estamos no tempo e na história, de acordo com o seu plano. E por fim, então, nós reconhecemos o poder da mão de Deus sobre nós e não queremos perder a oportunidade de experimentar a grandeza do nosso Deus. Toque de grandeza. Pare um instante. Pense nas áreas da sua vida que precisam do toque da grandeza de Deus. Talvez queira anotar em seu diário, em seus papéis, algumas situações em que você sabe que precisa da mão de Deus com você. Então, comprometa-se a orar da próxima vez que enfrentar uma situação em particular, confiando que Deus vai vir em seu auxílio. Descobrir que depender da mão de Deus é um processo gradual, enquanto a Jode morou conosco. Ela acabou tornando-se parte da nossa família, aquela adolescente grávida. O mais importante é que ela, enquanto estava conosco, se tornou a parte da família de Deus também. Ela foi desafiada a exercitar sua nova fé quase que imediatamente quando decidiu permitir que um casal cristão adotasse ela e seu bebê. A escolha foi agonizante, porém teria sido muito mais difícil se ela não pudesse ter confiado em Deus. Então, não é maravilhoso se dar conta de que todas nós somos obras em andamento? Quer você seja uma cristã bem experiente, Deus sabe exatamente em que ponto você se encontra na caminhada com Cristo e que é capaz de compreender. Ou quer seja uma nova convertida. Lembre-se de que Deus está mais do que pronto a ensinar e a depender dele de modo constante. Ele com certeza vai atender a sua oração, como respondeu a oração de Jabes e até a de Esther. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Ó, que seja comigo a tua mão. Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.